Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso canal Ed Desenvolvimento com você. E hoje nós estamos aí com o nosso bate-papo descontraído. E hoje temos um convidado especial, querido. Esse convidado, eu chamo ele de Timóteo. O nome dele não é esse não, mas eu conheço ele como Timóteo, porque assim, é um dos nossos filhos na fé. E com certeza você que está do outro lado vai sair edificado nesse dia que você estiver ouvindo, nessa hora que você estiver ouvindo aí esse podcast, esse bate-papo. E com você eu quero apresentar você nesse momento, o nosso irmão Jefferson. Quem é você de verdade, Jefferson? Primeiramente, quero agradecer ao pastor pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. Eu lhe agradeço, pastor, muito obrigado. Para mim é um privilégio estar aqui pela primeira vez. Meu nome é Jefferson, como eu já falei. Sou pai, sou casado, tenho uma família. Não tenho cara de quem tem idade para ter família, mas, como diz a frase, quem vê cara não vê coração. Eu tenho cara de jovem, mas tenho 27 anos. 27 anos. E como o pastor disse, ele me chamar de Timóteo, para mim, é um carinho enorme, porque ele foi um dos mentores, uma das pessoas que me ajudou na caminhada cristã. Ali quando eu me converti a Cristo, ele foi uma das pessoas que estava ali junto comigo, me direcionando, me ajudando. Eu costumo dizer, já falei por várias vezes para ele, que ele foi como um pai para mim, ensinando uma criança a andar de bicicleta. Ele me ensinou a manter o equilíbrio. É isso aí, Jefferson. E não esquecendo também que, assim, como eu lhe conheço há muito tempo, tem o quê? Uns 10 anos essa faixa. Uns 10 anos, de 8 a 10 anos. E eu tenho visto o seu crescimento, né? Não esquecendo também, eu tenho visto o crescimento dele, tenho visto a evolução de Jefferson. Eu conheço ele mais com Gel, né? Ele vai falar Jefferson, que é o nome, né? O nome aí da identidade. Mas eu vou estar falando, sempre falando de Gel aqui, Gel, que vocês vão entender do outro lado. Que na verdade aqui é nosso podcast, é nosso bate-papo descontraído. Estou muito feliz de ter ele aqui comigo nesse dia, porque isso para mim é algo que venho pensando há muito tempo atrás e hoje está se concluindo. Isso, Deus é bom para conosco. Tenho visto o seu crescimento em todas as áreas e Deus tem operado grandemente. E não esquecendo, pessoal, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa aí o teu like. E não esqueça, irmão, de comentar aí embaixo. Que seu comentário nos alegra muito e eu sou grato por cada comentário seu. Então, você que está nos ouvindo do outro lado, não esqueça de se inscrever no nosso canal. E não esquecendo, pessoal, que esse é um quadro, né, do Ed Desenvolvimento, que é Crescendo com a Palavra, ou seja, jovens crescendo com a palavra. O nosso objetivo aqui central é mostrar para você que está nos ouvindo do outro lado que Deus tem feito jovens crescer mediante a sua palavra, mediante o seu poder que está aqui dentro. Então, Jefferson, ele não é diferente na vida dele. Deus tem operado e tem evoluído e com certeza vai continuar evoluindo, porque eu lhe conheço e sei que você é um homem de Deus, é uma pessoa que tem se dedicado, se doado à palavra de Deus. Então aí você é um exemplo de jovens que tem crescido na palavra. Mas vamos aí então para algumas perguntas e com certeza você do outro lado vai ser impactado e com certeza nesse bate-papo Deus será glorificado. Eu quero saber quanto tempo você está na presença de Deus. Quantos anos? Desde quando? Fala um pouquinho também como começou. Bom, na presença de Deus eu já tenho mais de 9 anos. 9 anos aí que eu aceitei a Cristo de verdade. Por que aceitei a Cristo de verdade? Porque até então eu era desviado da igreja. Porém, a minha primeira conversão, eu entrei na igreja um certo dia, não entendia muito bem de igreja evangélica, católica, não entendia muito bem. Então eu entrei na igreja, sentei lá no fundo do banco, estava acontecendo um culto. Por sinal, eu sentado lá no fundo do banco, lá no fundo da igreja, no último banco, o pastor ele pregava direcionado a mim, como se naquela noite ele estivesse pregando somente para mim. A igreja estava cheia de gente.
mas é como se ele estivesse falando para mim. E eu lembro que ali eu comecei a cochilar até dormir, e quando eu acordei com o pastor perguntando se alguém queria aceitar Jesus. Eu não entendia muito bem que aceitar Jesus era se tornar um cristão, né? Então alguém me pegou no braço, me levou lá na frente, e aí ele me perguntou mais uma vez: você quer aceitar Jesus? Eu falei: sim, quero aceitar Jesus. Aí eu lembro que ele perguntou: você já é crente? Eu falei: sim, sou crente. Por quê? Porque eu fui ensinado que crente era aquele que cria em Deus. Logo, eu disse: sim, eu sou crente. Aí ele percebeu, pelas minhas vestes, pela minha maneira, não sei, ele percebeu que eu não era ainda cristão, crente, né, nossa linguajar. E aí ele perguntou à obreira: esse menino já é crente? Ela falou: não, ele não é ainda não. Aí ele perguntou: você quer aceitar Jesus? Eu falei novamente: sim, quero aceitar Jesus. Só que eu não entendia. E aí ele orou por mim. Quando ele orou por mim, tudo bem, eu saí de lá, da frente do altar. Tinha outras pessoas também junto comigo. Nós saímos da frente do altar. E quando acabou o culto e eu saí da igreja, eu encontrei meus amigos. E meus amigos logo vieram rindo, né? Fazendo chacota. E me chamavam pelo apelido e falavam: eita, Gel agora é crente. E eu, primeira vez que eu fui numa igreja e eu já virei crente sem saber. Aí pronto, eu não entendia muito bem como era o desenrolar de uma vida cristã, uma vida evangélica. Porém, eu continuei indo para a igreja sem entender nada. Não entendia nada de Bíblia, não lia a Bíblia. Não tinha vida de oração. Então aí a gente já pode imaginar que isso não durou muito tempo, né? Eu acabei desviando. E aí, como eu disse, eu acertei mesmo, de fato, de verdade, em 2014, quando eu me mudei eu morava no Campo Limpo, fui morar em outro bairro. E aí lá nesse outro bairro, um pastor me encontrou no caminho e ele me chamou, nunca tinha me visto, nunca tinha visto ele, e ele me revelou algumas coisas. A minha vida nesse momento era uma vida um pouco complicada, por quê? Porque nesse momento eu tinha conhecido pessoas, amigos, má influências, que me levaram por um caminho errado. E eu lembro que nesse dia eu tinha chegado do trabalho. Eu lembro que eu usava drogas, né? Bebia muito. E depois desse dia que esse pastor me chamou e revelou algumas coisas, falou algumas coisas comigo, que só eu e Deus sabia, algo que estava mesmo no meu coração, eu deixei tudo. Nesse dia eu decidi, eu falei: agora eu vou servir a Cristo. E quando eu falei isso, fui para casa com essas revelações, com essa decisão, e falei com minha mãe: mãe, agora eu sou crente, agora eu vou servir a Deus. E eu lembro que quando eu falei isso com minha mãe, eu senti a presença de Deus de tal forma que trouxe alegria pro meu coração. É como se eu fosse renovado, é como se o peso que estava sobre mim caísse. E eu me senti uma pessoa leve, me senti uma pessoa diferente, totalmente transformada. Eu falei: a partir desse momento eu vou servir a Cristo. Foi aí que eu conheci o pastor, conheci a igreja do pastor, fui direcionado por ele, pelo seu pai. E isso já tem 9 anos, até hoje, servindo a Cristo. Amém. E aí, pessoal, fica aí a dica aí, como é que Deus operou na vida do Jefferson. Ele é interessante que nós viemos aqui alguns podcasts e a gente começou a entender que influência, né? Ele falou aqui sobre influência. É esse ponto, essa chave que eu quero enfatizar aqui para você que está nos ouvindo do outro lado. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Influência se você andar com pessoas que não têm uma visão espiritual, você vai ficar cego espiritual. Mas se você andar com pessoas que têm visão espiritual, você vai ter visão espiritual. Ou seja, as pessoas que você está andando, a influência pode te puxar para caminhos errados. É interessante que ele falou que andou com algumas pessoas influentes que levou ele para fazer os caminhos errados. Onde se cumpre uma palavra, né? Que há caminho ao homem que parece direito, mas o seu fim é a morte. Graças a Deus e a misericórdia do Senhor que alcançou o Jefferson para fazer a diferença nessa juventude. Porque assim, Jefferson está fazendo a diferença. Você vê que na segundo encontro, vamos dizer assim, no segundo encontro com Cristo, ele sentiu a presença real quando ele determinou
que agora eu queria ser crente de verdade. E ali Deus fez toda a diferença. Na verdade, o Espírito Santo encheu ele e falou assim, ó, você vai fazer diferença. E hoje eu falo porque eu conheço, sei, como a gente está falando aqui, 9 anos passaram e muita coisa aconteceu. E Deus tem sido glorificado através da vida dele. Mas vamos para a segunda pergunta, que é, quantos gigantes você precisou derrubar para crescer na presença de Deus? Fala de 3 gigantes aí que você derrubou para estar aqui de pé e viver história com Deus. Bom, gigante, eu costumo dizer que gigante a gente sempre tá vencendo, né? A gente sempre vence gigantes. E eu posso dizer que todo dia eu venço um gigante. Mas se for para citar uns 3, talvez, maiores gigantes da minha jornada com Deus, eu poderia citar o primeiro, logo no início da minha jornada com Deus, quando eu aceitei Jesus de fato, era o ambiente familiar. Meu ambiente familiar, no ambiente familiar ninguém era cristão, somente eu. Fui o primeiro da família. E, então, você já pode imaginar, né? Eu morava com meus pais, tinha irmãos que não eram cristãos, então vivi uma vida totalmente diferente. E foi um desafio grande porque o ambiente influencia. Verdade. O ambiente influencia muito. E eu tive que vencer esse gigante da influência. Já tinha sido vencido, né, pela influência, andando com amigos que me levaram para um caminho errado. E agora eu tinha que vencer a influência do mundo dentro da minha própria casa. E aí me segurei na palavra de Deus, me segurei na fé em Cristo e consegui vencer esse gigante. Então a frase que diz, né, o ambiente ele pode influenciar, mas ele não determina. Né? O ambiente influenciava, mas não determinou o meu futuro. Isso é interessante, pessoal. O Jefferson está falando sobre o ambiente e, como deixou bem claro aqui na frase, né? Determina. Não determina, o ambiente não determina o que você quer de fato. Quando ele decidiu que queria ser cristão, queria fazer a diferença, queria servir ao Senhor, ele determinou. Aí tem aquele texto de Daniel, né? Daniel está num ambiente babilônico, Daniel está num mundo pagão, né, fora de Jerusalém, mas ele se determinou. Não é? Então, ou seja, o ambiente não determina quando você deseja servir a Deus ou fazer o que você quiser fazer, sendo certo, né? E nesse caso aqui, Jefferson ele determinou naquele momento, mesmo no ambiente de casa, que só tinha ele como cristão, ele determinou, não, vou servir ao Senhor. E nisso, nessa determinação dele, como Daniel fez, hoje ele vê os frutos disso. Ele vê o fruto disso. E só para corroborar com o que o pastor acabou de falar, realmente me segurei em Cristo, venci esse gigante e para servir de testemunho a minha família que não era cristã e eu vivia nesse ambiente, eu busquei a Deus por eles, orei por eles e minha família se converteu. Apenas minha mãe não se converteu, mas os meus irmãos se converteram. E tenho um irmão hoje que serve a Deus e ele tá morando hoje em Santa Catarina, mandou para mim um vídeo ensinando na escola bíblica dominical. Então, se você aí vive em um ambiente que não é muito agradável a um cristão, e você acha que talvez você não vá suportar, isso pode determinar o seu futuro, não desista, continue, se agarre em Cristo, se agarre na sua fé, se agarre à palavra de Deus e ore pelos seus familiares, porque Deus pode revirar o quadro, Deus pode mudar a situação. E lá na frente, seus familiares podem estar junto com você, adorando a Deus na igreja, sendo cristãos. Esse foi o primeiro gigante que eu venci. Não, segure um pouquinho aí, Jefferson. Interessante também aqui tá vindo insight, irmão, e aqui agora tá ficando bom aqui, o nosso bate-papo tá ficando bom. Ou seja, como vencer ambiente aparentemente não cristão, sendo determinado, irmão. Determina aí a tua vitória com Cristo, segura firme, sabendo que não é fácil, questão da oração, do jejum, andar com pessoas que são espiritual, mas o foco maior aqui a chave determine, faça como Daniel, determinou não se corromper naquele ambiente
e Deus mudou o quadro. Então, o segredo é determinar o que você quer com Deus. Aí vamos lá para o segundo gigante, Jefferson. Bom, o segundo gigante foi... Eu tinha muita dificuldade em entender a Bíblia. Eu lia a Bíblia e não entendia nada. E eu ficava um pouco triste com isso. Porque eu queria entender o que a Bíblia diz. E eu queria passar para outras pessoas o que ela diz. Só que eu lia, e eu não entendia muito bem. Eu não conseguia organizar os textos bíblicos na minha mente. Eu não conseguia organizar a ideia central da Bíblia. Então eu lembro que nessa dificuldade, certo dia eu abri a minha Bíblia em cima da mesa, debrucei sobre ela e orei. Eu pedi a Deus que me desse um entendimento, que eu pudesse compreender o que estava escrito ali na sua palavra. E eu lembro que no culto à noite, um pregador, ele veio até mim e ele revelou a minha oração. Ele disse: você orou dessa forma e Deus nesta noite está te dizendo, eu estou te dando o entendimento da minha palavra. E a partir desse dia eu passei a ler a Bíblia com outra visão. É como se o meu entendimento realmente fosse aberto para entender mais a Bíblia. Na minha simplicidade, é claro, não tinha uma certa instrução teológica aprofundada, mas na simplicidade, mas na simplicidade eu passei a compreender mais os textos bíblicos. Isso aí ajudou demais, porque é a Bíblia que nos sustenta de pé em meio a tanta adversidade, em meio a tantos desafios que um jovem enfrenta no mundo de hoje. E eu acho que isso é realidade de muitos jovens. Ler a Bíblia e não entender nada. E às vezes eles desistem. Eu não estou entendendo nada mesmo. Então, e ler a Bíblia é algo muito importante na vida cristã. Ler a Bíblia é o pão espiritual do crente. Se o cristão não ler Bíblia, ele fica fraco. Verdade. Ele fica fraco. Então ele precisa de Bíblia, ele precisa ler, ele precisa adentrar dentro dos textos, entender e, o melhor, colocar em prática para que sua vida seja transformada. Interessante que onde ele fala o terceiro gigante, a Bíblia vai dizer que Abraão, se eu não tiver aqui enganado, você me corrige se fala, mas eu creio que Abraão se fortalecia dando glória a Deus, né? Ou seja, quando Abraão, para nós hoje, Abraão tinha aquela intimidade com Deus. Quando você lê a Bíblia, que Deus revela, mostra para a glória a Deus. Nós fomos agraciados por uma revelação de Deus e nós damos glória por isso. Então a gente se fortalece ao ler a Bíblia e dando glória a Deus, porque Ele traz à tona, né? O que está escondido atrás da palavra. Paulo vai dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, quando traz vida para nós, que nós entendemos ali, quando estamos lendo o texto bíblico, traz vida. Ele traz vida para o que está só na letra. E isso é muito bom, para como ele estava falando. Um jovem hoje, primeiro tem que ser determinado, saber o que quer. Depois pede assim, Deus, abre minha visão para me entender, abre meu entendimento para compreender a escritura, que eu estou lendo, não estou entendendo nada. Mas quando a Bíblia vai dizer, quando pede, recebe. Quando ele pediu, aí também outro ponto que pode frisar, irmão. Você que está nos ouvindo do outro lado, ainda há profetas. Ainda há profetas. Sabemos que tem aí uns, né? Onda do mar, sobe e desce, irmão. Mas, enfim, ainda há profeta que fala da paz de Deus, que libera uma unção, como liberou na vida do Jefferson e como também já liberou na vida de muitos jovens que eu conheço, que foi direcionado de Deus, que fez toda a diferença na vida de muitos jovens, e assim também está fazendo na vida de Jefferson. Mas antes de ele falar do terceiro gigante, o texto de costume que nós sempre estamos lendo, né, que é o primeiro livro de Samuel, no capítulo 2 e do verso 26, que é o versículo-chave aqui do nosso bate-papo, que diz assim: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. A palavra-chave aqui que eu quero abordar é crescendo. Quem crescia? Samuel. E agradando a Deus, e os homens também via isso na vida de Samuel, que Deus era com ele, que Deus estava na vida dele. A Bíblia vai dizer que nenhuma palavra do jovem Samuel
caiu por terra, Deus honrou toda, porque ele crescia com a palavra. E assim será diferente na vida de você que está nos ouvindo aí. Você ainda que não fez uma aliança com Jesus, se você fizer uma aliança, com certeza você vai crescer cada dia mais. E um dia você vai estar aqui comigo, batendo esse bate-papo e trazendo coisas grandes que Deus tem feito na tua vida. Mas Jefferson, fala aí o terceiro gigante. Bom, o terceiro gigante é um gigante que ele ainda me acompanha. É o medo de falar em público. Mas Porém, aí, pessoal, ele tá com medo de falar em público desse jeito. O medo de falar em público. No início do meu ministério, eu comecei a pregar a palavra de Deus aí. Já tem mais ou menos uns 6 anos, 7 anos. Por aí. Então, eu tinha muito medo de falar em público. Mas era muito, muito medo mesmo. Tinha muita dificuldade. Então, eu aprendi que esse medo, a gente não vai perdê-lo totalmente. Ele vai sempre nos acompanhar. Porém, a gente podemos tirar o controle da mão dele. Ao invés de ele nos controlar, nós podemos controlá-lo. Então esse medo pode ser manipulado, controlado. Esse gigante, ele foi um gigante que poderia atrapalhar o meu ministério da pregação, mas eu decidi vencê-lo. Eu decidi passar uma rasteira nele. Porque, pastor, percebemos que tem muitos jovens que têm vocação para ser grandes pregadores, porém eles se retraem por causa do medo de falar em público. Verdade. E há uma estatística, os especialistas dizem que o medo de falar em público é maior do que o medo de morrer. Então, logo, ele diz que as pessoas preferem morrer do que falar em público. Verdade. Eu morro, mas não falo em público. Então, logo falar em público é um gigante, gigante mesmo. Verdade. Mas ele não é impossível de ser vencido. Quando eu olho para esse gigante, eu me deparo com a cena de Davi e Golias. Davi estava na frente de Golias apenas com uma funda e pedrinhas. E Golias estava na frente de Davi com armaduras, lança, espada, couraça, capacete. Ou seja, ele estava preparado e além de ter experiência com guerra, ou seja, nunca tinha perdido uma guerra, já tinha uma certa experiência com guerra. E Davi não tinha chance nenhuma a olhar humano. Só que o que me chama a atenção é o que Davi fala com o gigante. Davi diz, você vem a mim com espada, com escudo, com lança. Mas eu vou até a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Isso aqui me chama a atenção porque eu percebo onde Davi estava depositando a sua confiança. Davi estava dizendo para ele, você confia na sua própria força, na sua experiência, nas suas habilidades, no que você tem adquirido. Mas eu vou até a ti confiando no Senhor. Foi isso que deu a Davi a capacidade de vencer aquele gigante. E comigo também não foi diferente. Confiar em Deus, me assegurar em Deus através de sua palavra foi o que me deu confiança para vencer esse gigante, dominar esse gigante, pisar na cabeça dele. E aquela cabeça do gigante, né? Que é o medo. Meu irmão, o medo é algo muito interessante. Assim, eu tinha esse medo também de falar, até que suava a mão, eu chorava muito na escola, irmão, para fazer, né? Na escola, para ir lá na frente, eu tinha que me esconder, não ia de jeito nenhum. Mas a gente vai fazendo, pedindo ao Senhor, pedindo força e tal, e vai vencendo. Há uma frase do Walt Disney que ele vai dizer assim, quer vencer o medo? Mesmo com medo, faça. Quer vencer o medo é fazer, mesmo com medo, faça. Aí você vai e faz, consegue, fala, eu venci isso aqui, vou vencer o outro. E vai conseguindo fazer. Porque o medo vai existir sempre na vida de todo mundo, porque não tem como. Porém, quando você faz, mesmo com medo, as coisas acontecem e você começa a perceber que pode ir além. Interessante também dizer que existe um poder dentro de nós. Dentro de nós existe um poder que precisa ser despertado, esse poder. Né? E a gente sabe que com a palavra ainda... a própria palavra vai dizer que fica em Jerusalém que vai ser revestido de poder. Esse poder que vence esse medo e outras lutas. Quando nós é revestido do poder, com certeza, timidez cai por terra. Por mais que eu não falei, por mais que a gente tá ali querendo recuar, mas o
poder que se manifesta, que é o Espírito Santo, fala assim, ó, você vai fazer, pode correr não. Você foi chamada para isso, você nasceu para isso, e você começa a entender que o chamado, o propósito é para isso, e começar a fazer, e você começa a ver as coisas acontecer. E isso na sua vida, Jefferson, não foi diferente, porque assim a gente vê, né, todo o contexto que eu lhe conheço há 9 anos, eu sei que Deus tem feito isso. E vai fazer muito mais, porque você está crescendo com a palavra. Mas antes de entrar na outra palavra aqui, outra pergunta, fala um pouco assim do teu crescimento com a palavra de Deus. Porque hoje, de 0 a 10, que nível você dá, que nota você daria, dizendo melhor, de 0 a 10, para crescimento, conhecimento da palavra? Porque lá no início você não entendia, mas Deus abriu a visão. Mas hoje, agora, nesse exato momento, uma nota de 0 a 10, qual é a nota que você daria do crescimento da palavra, do conhecimento da palavra? Para você mesmo, que nota você daria isso? Bom, pastor, eu sou muito crítico, eu uso muita autocrítica, eu mesmo me critico muito. Se fosse dar uma nota de 0 a 10, com certeza não seria 10. Porque acho que preciso ainda melhorar, preciso melhorar muito. Mas eu percebo também que, sim, realmente eu tenho evoluído muito. De que quando eu comecei para hoje, tem uma frase que eu gosto de citar lá, a frase diz assim, eu já não sou, eu não sou ainda quem gostaria de ser, mas graças a Deus já não sou mais quem eu era. Aleluia. E isso dá ideia de evolução, né? É verdade. Sempre tá evoluindo e para chegar em um alvo. Então, eu não acho que eu cheguei ainda onde eu quero chegar, mas eu acredito que eu estou em direção a esse alvo. Eu acredito que eu vou chegar lá. Bom, no início, como eu disse, não tinha muito entendimento, a mente foi abrindo mais para entender as escrituras, e aí também eu comecei a fazer cursos para compreensão da Bíblia, ou melhor, compreensão da Bíblia, e isso foi o que me ajudou muito, porque nem tudo é espiritual. Deus abriu o meu entendimento para entender a Bíblia de forma espiritual, mas para entender os textos em seu contexto, a história, é preciso estudar, é preciso mergulhar nos estudos. E eu tenho feito isso ao longo dos anos e eu percebo uma grande melhora e evolução no que diz respeito a isso. Você vê que o jovem Samuel ia crescendo, ou seja, ele ia buscando conhecer Deus através da escritura da época, né? Samuel fez isso. E Jefferson, ele teve que buscar fazer curso, mas curso que ele está falando, curso teológico. E isso ele vai buscando conhecimento mais e mais de Deus. E isso é bom porque, assim, nós não falamos qualquer coisa. Nós não falamos do que eu acho. Não é o que acha, é que está escrito. Tem que falar o que está escrito. E, com certeza, com a presença, a unção do Espírito Santo, gera vida em todo o contexto ali que é pregado e ministrado na palavra. Mas fica aí a dica, vai pegando um posto aí, é preciso fazer curso de teologia e etc, para você crescer cada dia mais na palavra de Deus. Não ficar só no ralo, vai para mais fundo, né? Vai como Ezequiel, vai mergulhando até chegar no lugar certo que Deus quer. Vamos para mais uma pergunta, né? Que a pergunta agora é: as pessoas que você convive, o que fala sobre esse crescimento, né? O teu crescimento com a palavra? Amém. Quando eu me aproximei da palavra de Deus, me aproximei mais, né, da palavra de Deus, logo percebi também que muita coisa em mim mudou, muita coisa evoluiu, e já cheguei a ouvir de pessoa próxima de mim, próxima mesmo, que não imaginava eu como sou hoje. Essa transformação, esse crescimento, não imaginava, porque me via uma pessoa muito retraída, né, tímida, parada, e não imaginava que hoje eu chegaria nesse desenvolver, né, nesse crescimento. E aí eu ouvi isso dessa pessoa, eu falei, sério? Nem eu também imaginava, mas é Deus que faz essas coisas. Deus continua operando, Deus continua fazendo coisas grandes. Outra coisa também que eu quero falar, uma pergunta, veio aqui um insight. Quantas pessoas você tem conhecido através da palavra? Ótimo. Tenho conhecido muita gente através da palavra e pessoas que agregam. Por exemplo, eu conheci um jovem
há pouco tempo. Esse jovem, ele era ainda uma criança. Ele era uma criança e ele começou a andar com a gente, né? Andar no grupo ali, né, da igreja, começou a andar com a gente, meio tímido, meio parado. Mas esse jovem, ele se envolveu com a palavra de tal forma que ele cresceu, os anos se passaram, ele evoluiu e ele se tornou, eu posso dizer, o meu braço direito. Está sempre comigo. E é um jovem exemplar, um jovem de Deus. É um jovem que eu tenho prazer em estar ao lado dele, aprender com ele. Eu posso até falar o nome dele aqui, posso falar o nome dele. Esse jovem se chama Yuki. Ele é um jovem que ele é exemplo para essa geração de jovens. E a palavra trouxe, né, essa aproximação entre mim e ele. Um aprende com o outro, ele aprende comigo, eu aprendo com ele. E várias outras pessoas também, em questão no ministério da pregação, conheci novas pessoas. O relacionamento com outras pessoas também melhoraram, porque eu era uma pessoa que não era muito extrovertida, eu era muito introvertido. E aí passei a me relacionar com mais pessoas, mais irmãos, mais crentes. E isso que a palavra de Deus faz. Interessante, pessoal, a importância da palavra de Deus, né? Quando ele era fechadinho lá, introvertido ali, não tinha muito contato com pessoas, mas quando a palavra de Deus entra, que ele lá atrás, ele entende, não, vou ser crente de verdade, faz uma aliança real com Cristo, recebe o poder do Deus, que é o Espírito Santo, ele começa a virar agora extrovertido e começa a ter um vínculo com pessoas. Olha o que a palavra de Deus faz na nossa vida quando nós realmente determinamos servir a Deus em espírito e em verdade. Na vida do Jefferson não foi diferente. Quando eu falo assim não foi diferente, porque eu conheço ele, né? Quando eu falo a questão de Timóteo, que a gente andou junto, fez um bocado de coisa junto, que aqui não precisa falar, mas muitas coisas a gente viveu, né? Só para você ter uma noção. Quantas vezes ele foi na minha casa, né? Estava ali subindo, trabalhou junto e tal, etc, etc. Então Deus tem feito isso na vida dele. Deus tem feito ele evoluir, crescer. Fala um pouco também para nós, da tua família, né? Dá uma luz pra tua amada aí, abençoada, né? Bom, gente, hoje eu sou casado há 3 anos, vai fazer 4 agora, vai fazer 4 anos que eu sou casado com a Leila, né? Inclusive a Leila, ela foi um instrumento de Deus para que eu voltasse para o Senhor. Eu conheci a Leila ali, eu estava no mundão. E a Leila ela foi me aproximando, vamos para a igreja e tal. E através dela, Deus começou a me aquebrantar. E foi aí, através dela, que, como eu disse no início, eu encontrei esse pastor que me revelou algumas coisas. E nesse dia eu me reconciliei com Cristo. Então a Leila, minha esposa hoje, ela foi um canal de bênção, foi um instrumento de Deus para que hoje eu estivesse em sua presença. E com a Leila eu casei, como eu já disse, vamos fazer 4 anos de casamento. E a gente agora temos o Theo, né, o nosso filho, nosso querido filho. Ele vai fazer 1 ano agora, nesse mês. O Theo é uma criança muito linda. Claro, né, parece com o pai. Então, minha família é abençoada. Tenho uma família abençoada. Só agradecer a Deus pela família que eu tenho, pelo filho, pela estrutura que temos também hoje. Eu quero deixar aqui, né, minha palavra de admiração, né, pela minha esposa, que é uma mulher guerreira, trabalhadora, esforçada, tem dado tudo para criar o nosso Theo. E a nossa missão não é apenas fazer do Theo um grande homem, mas fazer dele um grande homem de Deus. Aleluia. Essa é a nossa missão. Não pode deixar em vão que não. Aproveita aí, né? Fala pouco, mas fala bonito pra Leila aí, né? Fala uma declaração de amor pra Leila aí agora, porque aí não tem como, né, chegar em casa só avivamento. Bom, como eu já disse, admiro muito a mulher determinada, esforçada, né, que ela foi um instrumento de Deus na minha vida. Sem ela do meu lado,
esse crescimento talvez não aconteceria, porque ela foi um dos fatores predeterminantes que me ajudaram e que me ajuda ainda a crescer. Se ela não estivesse do meu lado, eu não seria o homem que sou hoje. Então, como diz as escrituras lá em Gênesis, Deus criou Adão, o homem, e percebeu que Adão precisava de uma auxiliadora. Então Deus lhe deu uma mulher, a Eva. Deus tirou a sua costela para formar uma auxiliadora, uma ajudadora. Tirou da costela porque ela deveria andar do seu lado para ajudá-lo. E é isso que a minha esposa tem sido, uma fiel ajudadora. Por isso quero dizer que a admiro demais e a amo muito. E que Deus possa abençoar esse nosso relacionamento até a volta de Cristo. Amém, amém. Isso é muito bom, isso é bom saber, né? Como eu estava falando aqui dos outros podcasts anteriores, que eu vejo como a irmã Rebeca, a irmã Kézia, a irmã Rayane, e os relacionamentos deles, você tem jovens que estão crescendo na presença de Deus, mas estão se envolvendo também em questão vida a dois, porém estão se dedicando na palavra, né? Tem um momento do devocional com a palavra. Eu tenho observado na vida dos jovens que eu tenho trazido aqui. E isso é muito bom, porque assim, é isso que faz a diferença, né? Tá os dois juntos, crescendo, se desenvolvendo, evoluindo na presença de Deus. E isso vai fazer toda a diferença, porque o pensamento são o mesmo. E aí vai estar o texto bíblico que vai dizer assim, que não andarão dois juntos se não estiver de acordo. E quando todos os dois estão focados para crescer com a palavra, não tem como não evoluir, não tem como crescer em todas as áreas. Tudo que se planta vai colher. Então, colhendo com a palavra, no futuro é momento de glórias e bênção à glória de Deus. Amém? Mais um texto aqui, uma pergunta para nosso irmão Jefferson. Me dá 2 dicas que vale ouro. Me dá aí 2 dicas que vale ouro para juventudes que estão aí fora, né? A questão dentro, uma dica para a questão dentro da igreja e uma dica, né, para a questão fora. Fala aí essas 2 dicas importantes aí que vale ouro aí. Bom, a primeira dica eu daria para aqueles que estão dentro. E seria: se agarre à palavra de Deus, se apegue à palavra de Deus, leia mais, medite mais, estude mais, se aprofunde na palavra de Deus. Se possível, faça cursos concernente à palavra de Deus. E você perceberá que quanto mais você mergulha nesta palavra, mais a sua vida vai mudar, mais você será um jovem forte, mais você vencerá os desafios que essa vida nos propõe. E para aqueles que estão fora, o meu conselho é: obedeça aos seus pais, ouçam mais os seus pais, porque os seus pais, eles nunca quererão coisa ruim para você. Então, dê mais ouvido aos conselhos dos seus pais. Fica aí, pessoal, a dica para vocês aí. Ouça os seus pais que estão fora. Se seus pais estão na igreja, que faz parte de uma denominação, está te convidando, faz uma visita lá. Você que está fora, jovem, que estão fora da presença, aí não está aqui te julgando, não. Aí está falando para você vir para a presença. Sentir isso que nós estamos sentindo aqui do outro lado, receber esse poder que é o do Espírito Santo, crescer com a palavra. A Bíblia diz que você seja ouvinte e praticante. Então você tem ouvido dos seus pais, às vezes, que estão aí falando em questão da palavra para você dentro da sua casa, você tem zombado, não tem dado crédito. Dê crédito ao seu pai, vá para a igreja com ele e com certeza você vai crescer cada dia mais na palavra e vai desenvolver para a glória de Deus. E estamos chegando também ao nosso fim, Jefferson, daqui do nosso bate-papo, e me fala um pouquinho dos teus sonhos para o futuro. Tem alguns sonhos para o futuro? Fala aí, pelo menos de um. Fala tudo não, senão todo mundo vai pegar o teu sonho lá, mas fala aí um por cima aí. Bom, eu tenho sim uma meta. Eu estabeleci essa meta e eu estou caminhando por esse trilho para chegar a essa meta. Eu penso em ser
é um teólogo, escritor de livros. Amém. Penso em escrever livros. E hoje eu faço teologia com essa perspectiva de um dia ser um teólogo escritor Amém. de livros e ajudar muitas pessoas através de livros. Olha aí, você que está nos ouvindo aí do outro lado, você que pode estar nos ajudando nesse ponto aí. Jefferson está aí querendo crescer, fazer livros para estar ajudando pessoas a crescer, principalmente eu creio que jovens crescer, como ele está crescendo, como ele está evoluindo na presença de Deus, através do seu livro, dos seus cursos, com certeza, lá na frente, Deus vai ser glorificado e você que está de fora, vem para cá, corra para cá para a gente junto glorificar e exaltar o nome do Senhor. Jefferson, dá aí as tuas considerações finais e deixa teu abraço, teu carinho para as pessoas que você assim desejar. Bom, eu quero agradecer, pastor. Muito obrigado por esta oportunidade. Como eu disse no início, é um privilégio estar aqui. O papo foi muito bom, muito edificante. Quero deixar aqui um abraço para minha esposa, um beijão para o meu filho Theo. E quero pedir que Deus abençoe esse projeto, esse podcast. Deus abençoe que, através desse podcast, muitas e muitas vidas possam ser alcançadas e edificadas através da sua vida. Amém. Pessoal, aí então chegando ao nosso fim. Faltou muita coisa, mas eu não quero prolongar para ficar você repetir sempre mais 1, 2, 3 vezes o vídeo. Então fica pequenininho, mas é bom para você ouvir. Vai voltando aí, pegar, guarda para você. Uma coisa é certa: cresça, evolua na presença de Deus, porque servir a Deus é bom demais. Que Deus abençoe e até o nosso próximo bate-papo com Ed.